O crime de descaminho não dá para ele não ser punido. Por quê? Porque o crime de descaminho, ele não declarou os materiais que ele tirou do Brasil para fora. Alguns ele levou de forma ilegal, que é o que diz aqui o artigo 334 do Código Penal sobre o crime de descaminho, que é o quê? Iludir no todo ou em parte o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada e pela saída ou pelo consumo de mercadoria. Bolsonaro levou no dia 30 de dezembro vários itens do acervo, entre aspas, presidencial e não declarou isso para a autoridade correta, né? A autoridade aduaneira do Brasil. E até onde a gente sabe também não declarou isso lá na entrada no país estrangeiro também. Então, dependendo desse crime, pode se caracterizar crime contra a economia popular, crime de evasão de divisa, formação de quadrilha, né? Organização criminosa a gente já consegue entender, e lavagem de dinheiro também. Então, mesmo que ele tente se livrar do crime de peculato, o crime de descaminho está consumado. A pena é menor, Carlito. A pena é de 1 a 4 anos. Então, isso seria um problema, porque de 1 a 4 anos é pouco provável ali que ele tenha uma condenação que vai ficar na prisão, né? Entre aspas, não. Por quê? Porque no caso de como o crime de descaminho aconteceu, que foi, como diz aqui no parágrafo 3º, ó, foi praticado por transporte aéreo, a pena é aplicada em dobro, tá? Então você pode ter, dependendo da análise que vai ser feita ali, a pena sendo aplicada em dobro. No caso, o mínimo passaria em tese de 1 para 2 e o máximo de 4 para 8, em tese, tá? E aí você já teria ele preso no mínimo em um regime semiaberto, no mínimo, por esse crime, fora os outros que eu citei. E para adiantar para vocês, que o nosso vídeo já está muito grande, mas eu preciso fazer esse vídeo bem detalhado, a polícia não vai aceitar do Mauro Cid uma confissão meramente pelas joias. Por quê? Porque senão ele vai continuar preso por muitos anos, porque a pena vai ser reduzida a 1/6. Carlito, como é que seria isso, então, a pena reduzida ao 1/6? É bem simples. Pega aí, por exemplo, uma pena de 10 anos, vamos lá, ó. Uma pena de 10 anos, que a gente vai pegar aqui como exemplo. Uma pena de 10 anos, certo? Na verdade, eles calculam por meses, tá? Porque quando você vai fazer ali o cálculo da atenuante, que vai dar 1/6, você calcula ali meses e os dias. Mas eu vou fazer em anos para ficar mais fácil para vocês entenderem. Mas no direito se calcula em meses e dias, tá? Não se calcula, por exemplo, como a gente calcula anos normais, porque como a prisão é contabilizada normalmente em meses e dias, você vai contar ali desta maneira. Então eu não vou fazer o cálculo aqui exatamente como vai estar lá na execução penal, né, na lei de execução penal, caso saia a sentença dele, mas só para a gente ter um exemplo. Imagina que ele vai ter uma condenação de 10 anos. Você pega esses 10 anos e divide por 6, que é 1/6. É como se ele tivesse ali, por exemplo, vamos fazer o seguinte, ó, 10 anos dividido por 12 meses, né? Vamos multiplicar, na verdade, quantos meses teriam 10 anos? 10 anos seria 12 meses vezes 10. Dariam 120 meses, perfeito? Para a gente saber quanto seria reduzido a pena do Mauro Cid, desses 10 anos, por exemplo, é um cenário hipotético, tá? O que eu estou trazendo aqui. Você vai tirar desses 12 anos, desses 10 anos, que dariam 120 meses, tá? Você vai tirar aqui menos 1/6. Você vai dividir isso aqui, dividido por 6. Então, ele vai ter uma redução aí de 20 meses na pena aproximadamente. 20 meses daria quanto, Carlito? Daria mais ou menos 1 ano e 8 meses aproximadamente, né? Que dariam 20 meses. Então, a pena dele seria reduzida ali em 1 ano e 8 meses, mas ele continuaria preso. Então, isso aqui a gente está trazendo para a situação da melhor das hipóteses. De alguns crimes que ele cometeu que a condenação ultrapassa os 16 anos. Tá? No exemplo que eu trouxe de 10 anos... caindo ali para 1 ano e 8 meses, sendo aplicada ali a atenuante de 1/6, ele ainda ficaria preso porque a condenação ultrapassaria 8 anos. Então ele estaria no regime como a gente chama ali, de restrição de liberdade, né? Ele estaria preso, tá? Para ficar bem claro para vocês compreenderem. Então eu não acredito que ele vai meramente falar das joias. Ele vai trazer detalhes sobre o caso do cartão falso de vacina, porque a gente precisa lembrar que tá lá recaindo sobre ele. As joias é um caso. Tem o caso do cartão de vacina, a minuta do golpe, os repasses para a conta de Michele Bolsonaro, outros presentes roubados, como o do Patek Philippe, que não tem registro nem de entrada e nem de saída, a rachadinha com as empresas atreladas a Michele, que o dinheiro era repassado através da ajudança de ordem, o plano golpista, que a gente tem informação ali que ele trocou mensagens, inclusive, com outros membros das Forças Armadas sobre um possível golpe de Estado e os atos do 8 de janeiro. Então não tem escapatória para o Bolsonaro. Não tem.
Por mais que a defesa tente amenizar, que vai fazer isso, vai fazer aquilo, não tem como amenizar, porque a situação vai ser muito complicada.